Olá, boa noite para vocês. Estou aqui mais um dia, mais uma noite, né? Para a gente aprender um pouco, para a gente bater um papo aqui, certo? Hoje o nosso tema é 5 passos para evitar que o seu marido te traia. Fica atenta aí, porque tem muita coisa pela frente. Oi, Patrick, tudo bem? Que bom você aqui, muito bom. Estamos aqui, né? Vamos lá, vida que segue. Então, sejam todos bem-vindos. Primeira coisa que eu quero te falar e que eu preciso você está lembrando de agradecer todos os dias quando você acorda e antes de você dormir, porque isso muda a sua vida, tá certo? Acredita nisso, tá? E uma coisa que eu falo que é o nosso mantra de todas as noites. Afirma aí agora. Obrigada, Senhor, pelo marido maravilhoso que eu tenho, mesmo que você não tenha, tá certo? Sabe por que isso? Porque isso vai fazer as coisas acontecerem, vai fazer as coisas mudarem. Tudo que você pensa, tudo que você fala e faz, atrai mais do mesmo para você. Então, fala e faça coisas boas. Vigie os seus pensamentos. Cuidado com o que você está pensando aí, tá certo? Controla isso, viu? Fale, faça e pense em tudo que você deseja e não o contrário. Não perde tempo pensando em coisa ruim, não, tá certo? Vamos que vamos, né, Patrick? É isso aí. Gente, então, olha só. Pensando nesse ponto aí, né? Vamos pensar uma coisa. Aqui, nesse programa, nós falamos sobre tudo que é indispensável para você enlouquecer o seu marido na cama e fora dela, mesmo que o seu relacionamento esteja quase acabando, tá? E eu sou Adriane Gonçalves, da Escola do Relacionamento, e seja muito bem-vinda. E eu vou te mostrar cada elemento mínimo, cada minúcia de tudo isso que abrange, que compreende um relacionamento, tá certo? Luiz, seja bem-vindo, que bom ter você aqui. E vamos lá então, vamos lá, os 5 passos para evitar que o seu marido te traia, não é? Gente, isso é uma das coisas que a gente mais escuta, né? É o medo da traição. Mas o medo da traição hoje, ele é para os homens e para as mulheres, infelizmente. Mas não devia ser assim. Mas tá, vamos lá, né? E olha, o que que são passos, né? Estou falando sobre 5 passos para evitar isso aí. Passos são etapas de um processo, é como se você fosse subir uma escada, então são os degraus dessa escada, né? Até você conseguir chegar lá onde você deseja. São decisões, esses passos, são ações que você deve ter, ou seja, é um conjunto, né? De situações, de ações, de atitudes, de movimentos, para poder você conseguir atingir aí esse desejo, certo? Porque, na verdade, o medo da traição, eu posso falar que ele é quase universal, é uma loucura, infelizmente, mas é, né? E evitar, gente, é impedir, é a gente dificultar, fazer coisas que vão diminuir esse risco, que vão dificultar para que ele não faça isso, porque isso não é nada bom, não é? E talvez nem para ele isso não é bom. E às vezes acontece, desanda tudo, desaba o mundo dele e o mundo da mulher, né? E traição envolve uma série de coisas e tem algumas particularidades que cada pessoa tem. E aí vai depender de cada pessoa. Mas traição, mais ao pé da letra mesmo, é ser infiel, é enganar, é mentir para você. Isso são formas de traição, mas tem inúmeras outras formas de traição aí. E aí cabe a você entender, né? É, se você tem medo da traição, qual tipo de traição você tem medo? Pensa nisso. Pensa se isso faz sentido, né? Mas o que eu tenho para te falar é o seguinte: quando você, mulher,
não cuida e não tem interesse ou não demonstra interesse pelo seu marido, quando você deixa o relacionamento de vocês de lado, aumenta muito a possibilidade, infelizmente, de você ser traída. Porque eu vou lembrar aqui de uma coisa que é bastante falada, mas é planta, né? O relacionamento, ele pode ser comparado a uma planta que precisa de atenção, de cuidado, de carinho, de adubo, de água, de tudo, na medida certa. Então, a gente precisa ter esse cuidado na medida certa. E eu entendo que, às vezes, a gente tá bem, e aí a gente tá com tudo ok. Mas tem alguns momentos que a gente fica mais deprê, né? E aí a gente esquece de cuidar. E nesses momentos são os momentos que a gente coloca tudo mais em risco, sabe? Então fica atenta, fica de olho, porque não é legal isso, ninguém deseja isso, certo? Fique atenta para satisfazer não só os seus desejos, mas os dele também, né? Em todos os sentidos, não só na cama, mas fazer as coisas que são importantes para ele e para você, sabe? E não deixar os seus desejos e nem os dele de lado, porque fazer só os desejos de um, ou dele, ou só os seus, isso é péssimo para a relação de qualquer casal, né? Então, a gente tem que ter aí um meio termo, onde a gente consegue colocar uma balança aí, ó, mais ou menos equivalente aí, em termos de satisfação dos dois no relacionamento. E para ter um relacionamento bom, os dois têm que ser prioridade nesse relacionamento, né? Não pode ser um lá na cadeira da rainha, a mulher na cadeira da rainha e o homem lá na senzala, né? Não pode ser assim, certo? Eles têm que estar equiparados ali, onde ele valoriza ela de modo equivalente, para que assim fique, né, uma coisa ali de parceiro, uma coisa meio a meio, né? Onde os dois estão realmente fazendo o seu melhor, sabe? Então é assim, a gente tem que satisfazer as nossas vontades, mas as dele também, tá certo? Então pensa nisso, porque mulheres são mais exigentes às vezes, né? Nem todas, é claro, mas mulheres são mais cheias de coisa, né? Mas lembra disso, que eles também têm as questões deles, né? E mas tem homens, por outro lado, que eles querem que tudo seja só exatamente do jeito dele. E se tiver que ser só do jeito dele, é melhor você repensar, tá? Porque ninguém consegue só agradar a vida inteira. Vai chegar um momento que ou você vai adoecer, ou você vai falar: chega, cansei, né? Então aí não vale a pena. Por isso que é bom, é interessante repensar essa relação e ver aonde é que estamos, né? Em que pé estamos. Esse tipo de homem que gosta que se faça só do jeito dele, a gente precisa ter muito cuidado com ele. Porque existe um negócio que é o seguinte, é personalidade abusiva. Essa é a personalidade de um homem que tem a tendência de ter relacionamentos abusivos. E aí, esse tema é um tema para um outro dia a gente falar, não é para hoje, não é o tema de hoje, mas esse relacionamento abusivo é aquele, rapidamente falando aqui, que o homem às vezes bate na mulher, às vezes agride com palavras, às vezes agride fisicamente também, né? Então, assim, é um tema muito profundo que não dá para falar só assim raso. A gente vai falar disso em uma outra live, certo? E se você ainda não me segue no YouTube, me segue lá, clica no sininho para ativar as notificações e você receber aí, quando tiver, receber os avisos, né? Quando tiver outras lives, tá certo? Assim você não perde nada, né? E aí vai ter um outro dia que a gente vai falar sobre essa questão aí dos relacionamentos abusivos, tá certo? Igor, boa noite, seja bem-vindo, que bom que você está aqui. Mas então é isso, gente. Eu vou te contar agora uma história de traição. Essa história, na verdade, é uma história da minha vida.
E eu quis trazer essa história aqui para você entender que a gente consegue sim dar a volta por cima, a gente consegue sim seguir em frente, a gente consegue ser feliz, mas às vezes não é fácil e a gente às vezes precisa de ajuda, né? Então é o seguinte, eu era adolescente, eu tinha ali por volta dos meus 14 anos e eu sofri demais. Pensa numa pessoa que sofreu com um namorado. Ele me traía sempre. Sempre que tinha um feriado, que tinha uma festa, que tinha um baile, que tinha aniversário da cidade, e era sempre assim. E naquela época, era uma vida muito diferente, né? Meu pai era muito severo, e aí o horário que a gente tinha para chegar em casa era 10 horas. Então eu saía de casa por volta de 7h30, 8 horas da noite, 10 horas eu tinha que estar de volta, certo? Hoje em dia, né, gente, a gente sai de casa 11 horas, meia-noite, mas tá tudo certo. Naquela época era assim. Eu tinha que chegar em casa às 22 horas. Pensa você hoje, né? E aí, o namorado me levava em casa e voltava para as festas, para os bailes, enfim, para farra, não é? E eu vou te falar uma coisa, eu não sei se era paixão ou se era burrice. Eu não sei qual dos dois que era pior, sabe? Essa paixão, essa burrice, parece que era tanta, 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 que eu, sinceramente, gente, eu não queria viajar com os meus pais. Sabe por quê? Porque eu tinha medo dele me trair. Olha para você ver a que situação eu cheguei. Eu não queria viajar com os meus pais, curtir, ir para praia, ir sei lá para onde, para lugares que eu sempre adorava, com medo dele me trair, né? Então, é muito louco. Osana, seja bem-vinda. Você me pegou aqui no meio de uma frase, né? Tô contando uma história da minha vida aqui, tá bom? Ana, seja bem-vinda. Boa noite para vocês, tá? Eu estou contando aqui uma história da minha adolescência. Então, eu vou voltar um pedacinho aqui para vocês entenderem. Eu, enquanto adolescente, por volta dos meus 14, 15 anos, eu tinha um namorado que era apaixonada demais por ele. Eu acabei de falar que eu não sabia se era paixão ou se era burrice. E o fato é que ele me traía tanto, ele já tinha me traído tanto, que eu tinha medo. Eu, às vezes, não queria nem fazer as viagens de férias com os meus pais, porque eu tinha medo dele me trair. Ou seja, para mim já era certo. E a burrice aqui era tanta que eu falava que eu não queria ir com os meus pais, né? Mas é claro que eles não me deixavam ir, eles não me deixavam ficar. Então eu não tinha outra alternativa a não ser ir. E o tempo foi passando, eu fui ficando assim, calejada, de saco cheio, sabe? E mesmo com tanta burrice, eu acho que ainda tinha um pouco de inteligência aqui dentro dessa cabeça. E eu decidi e falei para mim mesma: eu vou esquecer ele, esse infeliz que me fez sofrer tanto, né? E eu tinha tanto ódio, gente, eu tinha tanto ódio, né? Cada traição que eu descobria dele, e depois eu não tinha coragem de terminar com ele, sabe? E aí eu pensava assim, depois que eu falei, eu vou conseguir esquecer essa criatura. Eu falava assim, ele ainda vai penar por minha causa, para pagar tudo o que ele fez por mim. Isso era na época, né, gente? Eu tinha lá meus 15 anos, acho eu, mais ou menos, né? E, gente, eu gastei 2 anos lutando com isso. Mas, enfim, eu consegui. Chegou o grande dia. Chegou o grande dia. E eu viajei com os meus pais. E aí, de lá, eu já fiquei sabendo por uma amiga minha, que até ia encontrar comigo na viagem, que ele tinha me traído mais uma vez. E ali mesmo, lá de onde eu estava, já liguei para ele e já terminei com ele assim que eu descobri mais essa traição. E eu falei para ele o seguinte: ó, você me esquece, porque nunca mais eu vou namorar com você. E passou, eu fiz a viagem, voltei, e aí ele achou que, como as inúmeras vezes que eu tinha cedido e voltado atrás, que ia ser do mesmo jeito daquela vez. E aí ele foi atrás de mim, né?
E aí, gente, foi tão engraçado, porque assim, como já havia 2 anos que eu vinha planejando aquela coisa de não gostar dele mais, de não aceitar aquela situação, eu me fortaleci nesse período. E quando ele chegou, porque era aquela coisa assim que eu via ele, sabe quando você é adolescente, seu coração dispara, você começa a suar, você começa a tremer, era daquele jeito às vezes que eu encontrava com ele. E aí ele chegou, quando ele foi atrás de mim, e eu simplesmente não senti nada. Eu não senti nada daquilo que eu sentia. Eu assustei, eu falei, gente, será o que está acontecendo comigo? Porque eu nunca senti isso, né? E aí eu deixei, falei, vou fazer um teste, vou deixar ele me beijar para ver se, né, se realmente eu não tô gostando dele mais. E quando ele começou a me beijar, sabe o que eu senti, gente? Nojo. Eu senti nojo. Porque eu tinha me treinado para aquilo. Eu tinha me treinado para ficar sem ele. Eu treinei, sabe, a minha inteligência emocional, que ele não me merecia, que eu não merecia ele, certo? E aí, gente, eu dei fim naquilo. Só que o que aconteceu foi que eu fiquei passando por aquela situação de traição por 4 anos. Não chegaram a 4 anos, 3 anos e alguma coisa. A gente terminou um período no meio disso e depois acabou voltando, né? Mas, infelizmente, eu fiquei com um trauma da traição. Eu trouxe esse trauma da traição para a minha vida inteira. E, gente, eu sempre pensava, depois que eu terminei com ele, que eu nunca ia conseguir um homem que realmente me amasse. Eu sempre pensava que todos os namorados que eu conseguia, que iam me trair. Eu pensava que eu não era boa o suficiente para nenhum homem me amar e me respeitar sem me trair. Foi essa a crença que eu adquiri por ter ficado tanto tempo junto com esse infeliz, sabe? E um tempo depois, eu já estava mais amadurecida, já tinha realmente conseguido desligar daquele amor que me fazia mal, que me destruía. Eu comecei a namorar com meu marido, né, que hoje é o meu marido. Nós nos casamos, mas eu não conseguia parar de ter medo da traição, sabe? Aí é onde eu falo aquela questão das crenças limitantes, né? São coisas que a gente viveu lá atrás, que a gente traz com a gente e a gente segue a vida com elas. E são coisas que nos atrapalham, mas muitas vezes a gente não sabe o porquê. É porque na época eu não tinha essa consciência que era isso. Depois de muito tempo que eu fui ter essa consciência, né? E então, dentro do meu casamento, a gente ainda namorou 7 anos, ficamos noivos mais um ano, e mesmo assim eu ainda continuava com aquela crença que me limitava, que me impedia de acreditar que o meu marido ia ser fiel comigo, sabe? E aí nós casamos, e daí um tempo, né? Eu sempre com o maior medo dele me trair em tudo, né? Aquela coisa, aquela doença, parece que era uma doença mesmo. E aí, eu cansada daquilo, eu tava assim, falei, oh meu Deus do céu, eu preciso sair dessa situação, né? E aí eu fui estudar, eu fui aprender sobre como melhorar a minha autoimagem, a minha autoestima, porque eu tinha construído aquela situação lá com aquele infeliz que me detonou, mas não foi culpa dele, não, foi culpa minha mesmo. É a gente é que sente, ele faz, e eu aceito se eu quiser. E eu aceitei e acabei me sentindo desse jeito, né? E aí, gente, eu fui, sabe? Eu fui, aprendi, eu aprendi tanta coisa. Desde aquela época, tem muitos anos mesmo, porque já tem 28 anos que eu sou casada, né? Com meu marido. E aí, ao longo desse tempo, né, lá já no início, eu já comecei a buscar, porque eu não queria ficar naquele sofrimento, sabe? Achando que ele ia me trair sempre, naquele sofrimento que eu vivia a adolescência inteira, né? E aí, eu fui aprendendo as coisas. E eu fiquei tão segura com aquilo que eu aprendi, com aquilo que eu estudei, sabe? Mas eu busquei muito, eu estudei muito, eu fiz muitos cursos, muitos mesmo,
que a minha vida e o nosso relacionamento, a nossa vida mudou totalmente, sabe? Eu fui assim amadurecendo e buscando sempre mais e mais e mais, e eu cheguei a um ponto que eu tive coragem de chegar para ele e falar assim, olha, ele nunca me traiu, mas eu tinha isso na minha mente, né? E eu falei com ele, olha, eu quero só te avisar uma coisa. Se eu tiver que ficar te vigiando, te controlando e com medo de você me trair, eu sinceramente prefiro ficar sozinha. E aí, assim, hoje eu falo isso, mas para mim, quando eu falei, foi porque assim, eu já estava num ódio tão grande de eu estar ainda com medo, e eu continuei fazendo cursos depois. Mas, assim, isso foi muito bom para mim, porque eu defini para mim mesma, olha, eu já aprendi as coisas que eu tinha que aprender, e agora é assim. Então, assim, eu vou te avisar que vai ser assim, porque se eu ficar duvidando mesmo, para mim não tá bom. Então a gente vai separar. E nós estamos juntos, contando o casamento com o namoro e noivado há 36 anos. E por que eu estou te contando isso? É porque se você tem medo da traição, se você já teve, se você já sofreu, e mesmo se você nunca sofreu traição e tem esse medo, você pode conseguir. Existe uma solução para isso. Porque isso está muito mais dentro de você do que nele, sabe? E eu gostei muito. Foi a duras penas e a muito sofrimento que eu aprendi isso que eu tô te falando aqui hoje, sabe? E principalmente porque quando você aprende o que você tem que fazer, você consegue sim, de verdade, enlouquecer o seu marido na cama, fora dela. Por quê? Porque você é uma pessoa segura. Você se torna uma mulher segura. E a mulher, quando ela é segura, ela conquista o homem com muito mais facilidade, né? Ele fica ali, como se diz, de quatro por você, né? E você precisa, é só isso, é aprender o jeito certo de agir, o jeito certo de falar, aprender a se posicionar, aprender a colocar os seus limites. Até aqui tá tudo bem, eu aceito, daqui para lá já não aceito mais, né? E ele também tem que ter os limites dele, ele também tem que ter as ponderações e a voz dele, né? E eu posso te mostrar isso se você quiser, certo? E eu vou te falar agora uma coisa que eu acho muito importante, e é uma das coisas que eu li, porque eu gosto muito de ler, e eu já li muito na minha vida sobre relacionamento, né? Porque foi uma coisa que eu me dediquei a estudar ao longo dos anos. Por isso, hoje, né, eu, como terapeuta especializada em relacionamento, com a formação que eu fiz, última, além das outras para trás, eu estou aqui para te falar que você pode, você é capaz, entende? Então, assim, para tudo existe uma solução, tá certo? Mas segundo um estudo feito por Gary Neumann, que é um psicólogo, autor do best-seller sobre traição no New York Times, ele falou o seguinte, ele fez essa pesquisa sobre traição e olha só para você ver que coisa interessante. Isso foi o resultado da pesquisa dele, tá? Cerca de metade dos homens que foram pesquisados disseram que traíram a mulher porque se sentiam negligenciados por suas esposas. Você sabe o que é isso? Negligenciado é deixado de lado, é deixado para lá, é mal cuidado, é sem atenção. E apenas 7% dos homens da pesquisa disseram que foi por causa de desejo sexual por outra pessoa. Então, você olha bem, a gente aprende quando a gente desde criança, né? Desde adolescente, a gente aprende que homem é mulherengo, que homem é sem vergonha, que homem só pensa em sexo, não é? Isso eu acho que é com a maioria das mulheres. Eu não sei se alguém fala isso pra gente, eu não sei onde é que a gente aprende, não. Eu sei que eu aprendi isso, eu não sei como, não. Eu até te pergunto, você aprendeu isso também? Me conta aqui. Me conta aqui se você teve essa impressão durante a sua adolescência também, né? Mas então, gente, veja bem, um dos maiores problemas de traição
é a falta de atenção, a falta de cumplicidade, a falta de cuidado com o relacionamento. E não quer dizer que é a mulher que tem que cuidar, são os dois que têm que cuidar. Mas se os dois deixam de cuidar, aí o risco para traição aumenta muito. E também não quer dizer que é só o homem que trai, porque tem muitas mulheres que traem também. E eu não estou com a pesquisa aqui feminina, eu estou com a pesquisa masculina, né? Mas o fato é que um relacionamento só vai dar certo e só vai durar se tiver cuidado das duas pessoas, né? De ambas as partes, certo? E aí você pode estar me perguntando, ou pode estar pensando aí, como que eu faço para tirar esse medo de mim, se você já foi traída, ou se você tem medo de ser traída? Aí, você lembra no início da live hoje, que eu falei que os seus pensamentos, as suas emoções, eles devem ser gerenciados por você. Porque tudo que a gente pensa, a gente atrai aquilo para a gente, certo? É energia, gente. Isso é energia quântica, certo? E às vezes, assim, para quem não estudou, às vezes até não acredita nisso, mas eu te falo, é verdade. É verdade, é comprovado cientificamente. Então a gente tem que ter cuidado, porque olha só para você ver, o que que acontece? Se eu fico aqui pensando, será que ele está me traindo? Aí eu já começo a pensar mais. Ah, ele deve estar lá naquele barzinho. Ah, deve estar cheio de mulher lá e deve ter uma mulher lá que ele está de olho nela. E aí eu já começo a fantasiar o jeito dessa mulher, já começo a fantasiar como é que essa mulher está vestida, eu já começo a fantasiar que eu sou pior do que essa mulher, entende? Então, gente, é como se fosse uma bola de neve, a gente vai pensando essas coisas ruins. Por isso que eu tô falando que você tem que gerenciar os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções. Gerenciar não é impedir de sentir, mas é estar atenta para ver o que está acontecendo, o que você está pensando. Gerenciar é quando você pensar uma besteira dessa, você falar assim para você mesma: será que isso que eu estou pensando aqui faz sentido, gente? Espera aí, isso é verdade, isso que eu estou pensando? Não, é eu que estou criando isso na minha cabeça. Entende? É isso que você tem que fazer, é pensar sobre os seus pensamentos, sentimentos, emoções que te levam a pensar e a fazer, às vezes, coisas ruins. Porque, às vezes, ele não está fazendo nada e você está aqui morrendo de raiva. Quando ele chega, você vira a cara para ele. Por quê? Porque você já criou um tanto de cena na sua cabeça que atrapalha o seu relacionamento. Lógico que atrapalha, né? E, olha, para a gente conseguir fazer isso, não é uma mágica, sabe? Não é. Mas, quando menos você espera, se você começa a prestar atenção no que você está pensando, nas suas emoções, por que você está sentindo, por que isso está acontecendo, aí sim você começa a entender melhor sobre isso que eu estou falando com você agora, né? E aos poucos as coisas vão mudando, e quando menos você esperar, já está muito mais fácil para você parar de pensar besteira e pensar no que interessa. Porque eu falo que é o seguinte: quando a gente duvida muito, a gente tem que ter coragem de falar. Deixa eu ver quem chegou aqui. Foi muita gente que chegou e eu não falei nem boa noite, né? Mas vamos lá. Deixa eu ver. Ai, ai, muita gente tem uns apelidos aqui. Glenda, boa noite. Eduardo. Não sei se é Vilma, Vima, não sei. Jones, Cláudia. Tem escritório na rodovia. Josineide, sejam todos bem-vindos. Tem aqui Gerlan, acho que é isso. Kélia, muita gente. Andréia, Ana, Cláudia, aparece. Bom, gente, sejam todos bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui, tá? Se quiserem, podem perguntar o que quiserem aqui que eu vou tentar responder, tá bom? Vamos lá, então. E aí, o que acontece? Quando você começa, então, a gerenciar essas suas emoções e pôr sentido e analisar se aquilo é verdade, né? Porque a gente cria demais na mente da gente. E isso destrói nosso relacionamento, sabia? Porque a gente começa a acreditar que nossa invenção é verdade.
E às vezes não é. Muitas vezes não é. Então, o que acontece? Se você não faz nada, continua pensando só coisa ruim, se você fica aí parada, achando que ele é que tem que mudar, sabe? Porque ele é que está fazendo as coisas erradas, você está perdendo tempo. Porque esse medo que você tem, sabe, em relação à traição, ele está relacionado com uma coisa que está por trás, que está escondida, que está em você, que é o medo e a insegurança que está dentro de você. Está relacionado com o valor que você dá em si mesma, né? E se você tem coragem de agir para lidar com essas situações e com esse medo. Então, não perde tempo, vai e faz as coisas. Pergunta, conversa, né? Às vezes é difícil. E a gente tem que saber o jeito de conversar, gente, não é fácil. Oh, meu Deus do céu, como é difícil. Se relacionar não é fácil, sabe? Mas, assim, você aprender que não adianta você chegar cobrando e acusando ele porque vai dar tudo errado. Você tem que chegar se colocando o seu sentimento, né? Do tipo assim, ó, vou te dar um exemplo aqui, né? Suponhamos que o seu marido foi pro barzinho, demora a chegar e tal, e você tá chateada. Ele chega, você fala, olha, eu fico muito triste quando você sai do trabalho, vai pro barzinho, demora a chegar em casa. Fico muito chateada, porque eu fico sem saber o que aconteceu, né? Eu gostaria muito que você me falasse onde você está ou viesse mais cedo para casa, certo? Assim você não acusa ele, fica mais fácil dele te dar alguma resposta que vai ser viável e que vai te ajudar a sofrer menos. E às vezes até quem sabe fazer o que você gostaria, não é? Então é preciso falar, tá certo? E tem uma coisa aqui, gente, que tem uma das minhas seguidoras, tem várias questões aqui comentadas dos vídeos, né? E aí são vários vídeos, mas tem uma das minhas seguidoras que ela comentou em um vídeo meu o seguinte: todo homem é sem vergonha e trai. Não tem nada que vai resolver isso. Ou seja, eu não acho que a gente pode generalizar essa situação, não, sabe? E eu acho que isso que ela falou para mim é uma crença limitante que ela tem dentro da mente dela. Ela deve ter tido convivências péssimas como eu tive, que eu contei aqui no início hoje, e por isso ela criou essa crença. Mas muitos homens, eu vejo muitos homens satisfeitos com a esposa, não sentem necessidade de buscar outras mulheres para nada fora do relacionamento, nem para se satisfazer sexualmente, nem de nenhuma outra forma, sabe? Se sentem seguros ali, se sentem bem, né? Estão num casamento estável, que não é fácil, mas é possível, certo? Então, respondendo aqui ao que ela comentou, né? Não é todo homem que é sem vergonha e que trai, tá certo? Isso é preciso ser ressignificado dentro da sua mente, tá certo? Isso não é verdade. Essa frase não é verdade, né? Então, assim, se os dois se satisfazem, porque eu falei também, a gente tem necessidades básicas e emocionais. E se eu satisfaço as dele e ele satisfaz as minhas, gente, o saco tá cheio. Por que eu vou buscar outra coisa para encher esse saco, não é? Se tá tudo certo, não existe traição. Então, são muitas coisas envolvidas aí de verdade. E aí você precisa estar atenta com o que você está vivendo, como é que é o seu companheiro, o seu marido, como que é a relação de vocês. Você está cuidando dessa relação? Ele também te ajuda a cuidar da relação de vocês? Isso é importante demais, né? E talvez o relacionamento não esteja funcionando assim tão bem, né? E aí ele tá ruim. E aí é difícil, não é? Nessa hora é tão difícil. Às vezes vocês estão casados há muito tempo, vocês estão acomodados, a vida aí tá chata, tá ruim, né? Às vezes vocês já perderam a intimidade, o carinho, o afeto, né? E aí, gente, é complicado, mas tudo tem uma solução.
né? O que pode estar acontecendo é que vocês estão, eu falo que é coabitando na mesma casa, sabe? Quando você é casada, você tá ali, você mora na mesma casa, mas você não dá um beijo, você não dá um abraço, você mal conversa, você dorme junto, mas não transa, não tem relação, não tem um tipo de carinho, não tem nada. Isso é coabitar. É um casal que coabita na mesma casa. Vocês moram, mas como se fossem irmãos, né? Tem uma coisa pior do que essa? Porque isso aqui são duas pessoas que não têm um relacionamento efetivo, né? Porque um relacionamento de amor, ele pede sexo, ele pede carinho, ele pede tudo, né? Ele pede passeios aonde der, mas ele pede. É quase que como, sei lá, um amigo morando junto com você. Isso é horrível, né, gente? E existem muitas diferenças que acontecem entre os casais que chegam a estar num relacionamento desse jeito. Esse é um relacionamento que a gente chama de disfuncional. É um relacionamento que foi bom, e aí imagina um saco cheio, vazio primeiro, quando casa é um saco vazio, né? Cheio só de sonhos, de expectativas. E aí vai colocando dentro desse saco um monte de briga, um monte de problema, um monte de coisa que não se consegue uma solução. E um monte de dor, de choro, de briga, de traição, às vezes, e vai jogando aquilo ali tudo debaixo de um tapete. Imagina. É o lixo, né, para debaixo do tapete. Isso é o lixo do casamento disfuncional. E aí ele fica ali. Aquele monte de situação incômoda que não traz felicidade, né, gente? Porque como que um relacionamento desse vai trazer felicidade? Não tem como. Né? E esse é o sonho de todo casal, mas ela não vem essa felicidade nessa condição. São muitas coisas que podem fazer isso acontecer. E acaba que o casal passa a viver no modo automático, né? Eles simplesmente sobrevivem sem aproveitar o tanto, 1 milhão de coisas que é possível aí dentro da relação, tá? E aí, gente, uma das coisas que mais vai ajudar é aprender a conversar, mas eu vou te falar já já. Aprender a conversar do jeito certo e a parte sexual. Ou a parte sexual, quando desligou, essa é a pior, tá? Porque não tem um casal que sobrevive num casamento sem sexo. Porque a intimidade acaba e aí vai entrando a implicância, a raiva, começa a ver só os defeitos mesmo, né? Então, eu vou te explicar agora um jeito certo, né, para você fazer para que isso se resolva. Se o seu casamento está aí nessa situação e você está com medo da traição, né? E aí a pergunta é: o que eu faço para perder o medo de ser traída? A primeira coisa é que você tem que entender que homens também gostam de elogios. E assim, o que eu vejo é que muitas mulheres acham que ela é que tem que ser elogiada, ela tem que ser a rainha do lar, né? E aí que as pessoas têm que elogiar e que o marido tem que estar elogiando ela. Mas os homens gostam, mesmo que eles não demonstrem, eles precisam de elogios, certo? Então você precisa elogiar e falar que ele, sei lá, que ele é atraente, que ele tá bonito, que ele cortou o cabelo e que ficou ótimo. Ou seja, independente do tempo que vocês estão juntos, é muito importante você falar, certo? Porque do seu jeito você tem que se mostrar, mostrar que você tem atração por ele, né? Porque senão vai desligando. E aí, meu Deus do céu, aí não tem jeito não, certo? Você tem que procurar qualidades dele, atitudes dele, que quando ele faz, você vai elogiar, certo? Sempre você vai encontrar alguma coisa para elogiar ele, tá? Se ele vestiu alguma roupa para sair, você fala, ó, muito bom, né? Do seu jeito aí, tá certo? Mas sempre repare na sua roupa, no seu corpo, no seu cabelo, as coisas, os cuidados que ele tem, tá? E uma coisa que ele gosta é você olhar discretamente, assim, ó, né? Tipo assim, passou perto de você sem roupa, você olha para a parte íntima dele. Eles adoram, ele gosta muito disso.
certo? Como quem não quer nada, você olha ali porque ele percebe, né? Então, pensa nisso. Pensa nas formas que você vai conseguir elogiar ele aí para poder dar uma melhorada nessa relação de vocês, tá? E ó, presta atenção, porque se você tem medo da traição, se você não fizer isso, eu vou te contar. O que acontece é que eles acham fora do relacionamento facinho outra pessoa que faça. Com certeza eles acham, porque tá assim de gente querendo bagunçar o casamento dos outros, né? Então, pensa nisso. Não deixa isso acontecer, não, tá certo? Vamos lá. A segunda coisa é, caso ele tenha passado ou esteja passando por alguma dificuldade, sei lá, financeira, um momento difícil, um problema no trabalho, sabe? Fica de olho nele, fica de olho na situação. Tenta entender, tenta saber de verdade o que está acontecendo. Porque essas coisas, elas fazem o homem duvidar de si mesmo, não ter confiança na própria capacidade. E principalmente quando isso envolve trabalho. Porque para o homem, olha, o trabalho, o sucesso no trabalho, sabe? O reconhecimento no trabalho dele é uma das coisas mais importantes que o homem tem. Isso faz ele se sentir mais homem, mais macho, entende? É incrível, né? Mas é verdade, os estudos comprovam isso, certo? Então, por isso que é importante demais você ter empatia pelos problemas dele, para entender os problemas que ele está passando, sabe? Para reforçar aí as qualidades que ele tem, né? Não é. Você precisa entender que você tem que. Ele não gosta de mostrar que está dando errado, porque é como se ele estivesse falando para você que ele é incapaz. E às vezes ele vai empurrando com a barriga e não te conta nada, certo? Mas assim, se esforça para. Como é que eu vou te falar? Sempre lembrar da capacidade que ele tem, do tanto que ele é bom nisso ou naquilo, sabe? Que quando você elogia, você traz para ele essa consciência de que ele é bom, de que ele faz coisas boas, de que você valoriza ele, sabe? E isso ajuda bastante a aumentar a conexão, sabe? A união entre vocês dois. Isso faz uma diferença na relação mesmo, na relação íntima de vocês, né? E desse jeito ele se sente mais compreendido, mais apoiado por você. Quando ele te contar algum problema, você escuta, não julga ele, não põe defeito nessa hora, porque senão você põe ele abaixo do chão, tá? E fala que você entende, que é difícil mesmo, que você está entendendo, e que se você puder ajudar de alguma forma, você está disponível, tá? Apoia ele se sente apoiado por você, e isso é muito importante nesses momentos complicados que eles vivem às vezes e não tem coragem de contar. Muitos deles fingem que está tudo bem. Eu conheço casos aqui de mulheres da escola do relacionamento que o marido foi demitido, não teve coragem de contar, porque se sentia o último dos homens. Então, assim, às vezes eles escondem, porque isso realmente, para o gênero masculino, é muito importante. Se sentir bem, ter uma profissão que é boa, ter um trabalho bom e ser reconhecido nesse trabalho, né? Então, busca aí levantar o ego dele, tá? Porque você não pode deixar isso para outra mulher fazer. Tá certo? Mesmo que o seu relacionamento não esteja muito bom, começa a pensar nisso, tá? Isso aí vai te ajudar bastante na hora dele aumentar o valor em você e não buscar lá fora nada, né? Outra coisa é você fazer com que ele se sinta importante para você. Você já pensou nisso? Às vezes a gente vai passando, passa o dia, passa 2 dias, passa a semana, passa mês, e a gente não para dar atenção. Não precisa ser horas e horas, mas se a cada dia, a cada 2 dias, no seu tempo aí, você tirar um tempinho para ouvir ele,
É perguntar como é que tá alguma coisa, como é que tá seu trabalho, dá um pouquinho de atenção, sabe? Ô, gente, tem muita gente que acha difícil falar que ama, né? E eu aprendi a falar isso. Eu não aprendi isso com os meus pais, mas eu aprendi depois, com uma madrinha minha. Ela me ensinou a falar. Ela sempre falava, fala que você ama seus filhos, seu marido, sabe? E eu achei aquilo tão diferente, tão interessante, mas isso tem um poder tão grande, que você não tem noção, sabe? Então, aprenda a falar, por mais difícil. Elogie o máximo que você puder. Tenha um tempo para você fazer isso, para o seu marido, para o seu companheiro, para os seus filhos, se você tiver filho, né? Quando você dá valor nele, ele se sente muito mais forte. Porque se você tem medo da traição, ele também pode ter, entende? Porque ele também pode estar com problema na autoestima, né? E aí, quando os dois têm, desanda, né? Desanda. Então, vamos pensar nisso, tá certo? Porque você que está aqui. Então, dê valor nele, dê tempo para ele, para dar atenção para ele. Gente, 5 minutos do seu dia já tá bom. É melhor do que nada. Porque muita gente fala para mim, mas eu não tenho tempo. Então, vê aí o que é prioridade. Porque para mim, isso é prioridade num relacionamento. Então, faça com que isso seja prioridade para você, se você quer salvar o seu relacionamento, né? Porque isso é tudo para todo ser humano. Gente, até um cachorro gosta que você passe a mão na cabeça. Então, se você não consegue falar, vai lá e passa a mão na cabeça do seu marido, a mão no ombro, nas costas, seja lá o que for, sabe? Faça algo que parece com você, demonstrando que você está ali, disponível, apoiando, tá certo? Porque, olha, é muito importante. E aí, você dando valor nele, fica mais fácil dele te dar valor, né? E aí, quanto mais valor a gente dá nele e ele nos dá, mais vontade a gente tem de ficar junto. Isso é natural. E aí, não vai precisar, ele não precisa de outra, se ele tem tudo o que ele precisa com você, não é? Porque às vezes muita gente acha que é beleza, que tem que ter o corpo bonito, que tem que ser magra, que tem que ser aquilo, que não pode ter celulite. Não existe isso, tá, gente? O prazer está comprovado cientificamente. O prazer, ele não está ligado com a beleza física. Ele está ligado muito mais com a imaginação, com a sensualidade, porque é isso que faz o cérebro funcionar e produzir substâncias químicas que trazem prazer. E quantas mulheres lindas, maravilhosas aí que não são sensuais? E quantas mulheres gordinhas aí que eu vejo sempre que são ultra sensuais? Então não tem nada disso, tá certo? Toda mulher tem uma sensualidade dentro dela. É só despertar ela, tirar ela daí de dentro, tá? Acredita em você, certo? A gente tem técnicas que a gente treina na escola do relacionamento para ajudar a despertar isso aí, ajudar você a tirar um pouco da timidez para trabalhar esse lado aí de sensualidade, né? Mas é isso, porque nós temos necessidades básicas, sexuais e emocionais. E a gente precisa suprir as necessidades dele e ele precisa suprir as nossas necessidades. Isso é muito importante para um casamento continuar dando certo, tá bom? Outra coisa, muitas vezes o marido tá bravo, às vezes ele chega bravo em casa, mas não admite. Você já passou por isso? Já sentiu isso na sua casa? Então, né? Só que a gente percebe que ele tá bravo, certo? Ele não admite, mas a gente sente. Parece que tá no ar aquilo. Ele muda o jeito dele, né? E por que ele faz isso? Por que ele não dá o braço a torcer? Porque o homem, ele gosta, ele nasceu aprendendo que ele tem que ser forte, que ele tem que dar conta de tudo, que ele não pode, sabe, demonstrar emocionalmente que ele está sofrendo, porque ele se torna fraco. E aí, para você, que é a mulher dele, ele não vai demonstrar, porque ele não quer mostrar para você que ele é vulnerável.
Vulnerável é aquela pessoa que tem altos e baixos. E quem não é vulnerável? Todo ser humano é vulnerável, independente de ser homem ou mulher, né? Então, pensa nisso, tá? É importante você estar atenta a isso, sabe? E perguntar, tentar, né? Buscar dele. Se você perceber que ele tá bravo, pergunta. Você tá chateado hoje? Você tá chateado comigo? Aconteceu alguma coisa? Se é comigo, você me desculpa, eu não sei o que é. Se você puder me falar, vai ser ótimo, né? Se você realmente perceber que você fez alguma coisa para ele, tá chateado, você fala, ó, me desculpa, eu fiz aquilo e eu passei dos limites, enfim, não era isso que eu queria, e eu te peço desculpas, enfim, sabe? Vamos ficar bem, né? Porque homens têm muita dificuldade para aceitar as fraquezas deles, sabe? Eles não assumem muito isso, não. E às vezes a gente sofre muito, porque a gente está vendo, ele está na cara, né? E a gente fica ali debatendo com eles. E aí eu falo que é o seguinte: você não precisa ter razão. Não queira ter razão. Queira ficar bem. Porque você vai ter razão para quê? Ah, não, você tá bravo sim, você tá assim sim. Ele não quer admitir. Você sabe que é verdade, mas para que você vai ter que provar para ele que ele tá assim? Certo? Pensa nisso, né? Quando você pergunta para ele como que ele tá, se ele quer falar sobre isso, você dá uma oportunidade para ele falar sobre o sentimento dele. E aí, talvez você ajudar ele a resolver o problema. Só que você só ajuda, só dá a sua opinião se ele falar que quer, tá? Então é sempre assim, ó. Você quer falar sobre isso? Se ele falar não, por mais vontade que você tenha, cale-se, tá? Não fala nada, porque senão vai dar errado. E aí vai virar briga, tá certo? E a outra questão, que é o quinto passo, né? É para você prestar muita atenção nos sentimentos dele. Quando você perceber que ele não está feliz, aí você pergunta. Pergunta o que eu acabei de falar agora. Se ele quer falar sobre isso. Se ele resolver falar, porque nem sempre ele vai falar, você vai só ouvir. Só que o que acontece é que, na maioria das vezes, a mulher, ela tem a língua solta, e ela não consegue esperar ele acabar de falar para começar a falar. Então, você precisa esperar ele acabar de falar sem julgar. Sem julgar ele, porque a gente já vai vendo ele falar, já vai falar, mas devia ter feito isso, também não sei por que você fez isso, você devia ter feito aquilo. Não é assim que funciona um relacionamento, certo? Porque ele só precisa que você escute ele às vezes. Só o fato de, às vezes, ele falar já está de bom tamanho. E aí você tem que engolir seco ali e falar, eu te entendo. Só. Só, tá? Porque muitas brigas acontecem porque a mulher se dispõe, né, a outra mulher se dispõe, a secretária, né? Quantos casos de traição com secretário que a gente tem? A secretária, a empregada, a vizinha, porque ela se dispõe a ouvir ele sem julgar e fica dando razão para ele. E a mulher fica ali naquela loucura de resolver a situação, já fica dando opinião para ele. Não é isso que ele quer. Ele quer só ser ouvido, entende? Então, pensa nisso, tá? Não julga, porque quanto mais você julga ele, mais ele afasta de você. Porque ele sente que você não apoia ele, que você está contra ele. Todas as vezes que você julga ele, ele acha que você está contra ele. E aí ele pensa assim, ah, mas então eu tô errado em tudo. E aí ele começa a achar que você não dá valor nele. Por quê? Porque você só julga ele. E aí o que ele pensa? Eu tô sempre errado, como é que essa mulher vai gostar de mim? E aí vai dar certo mesmo. Aí esse é um dos motivos que ele pode começar a buscar fora aí alguma outra relação, para ele poder aliviar esse sentimento que ele sente, né? E um bom casamento, gente, é aquele de parceria. Isso, gente, não acontece todo dia, né? Não é todo dia igual uma história ali de conto de fadas que tá tudo lindo todos os dias. Não, problema todo mundo tem, toda casa tem. É assim, onde tem uma luz acesa, tem problema, tá?
Não existe onde não tem, né? É só que o mais importante não é não ter problemas. O mais importante é saber lidar com os problemas. É, eu falo que esse é o objetivo. Saber lidar com os problemas sem adoecer, sem sofrer tanto, resolver a situação, porque daqui a pouco vai aparecer mais problema. E aí, se a gente for adoecer e ficar louco com cada problema que aparecer, meu Deus, não tem casamento que resiste, não, né? Então, vamos lá. Pensa nessa questão da parceria de vocês, ambas as partes, né? Vocês precisam trabalhar nesse sentido. Mas como você que está aqui, mulher, é para você que eu tenho que falar. Vamos trabalhar, vamos pensar, vamos pôr a cabeça para pensar, né? Porque, na verdade, ele, estando infeliz, ele quer que você saiba que ele está infeliz. Ele só não tem coragem, às vezes, de admitir. E o que ele não quer é o seu julgamento, como eu já falei. O que ele precisa é do seu apoio e não do seu julgamento. Tá certo? E se você quer aprender mais sobre isso, tá? Se inscreve no meu canal do YouTube. Ativa lá o sininho para você receber aí os avisos, né, as notificações das nossas lives, porque tem muita técnica, muita coisa que a gente vem falando aí toda terça e quinta às 19 horas e no Instagram a gente solta vídeos todos os dias, né? E nesse caso de todos os dias aqui, stories e reels, é só no Instagram. Então, assim, mas todos são importantes, porque às vezes tem coisas que tem um e não tem no outro, tá bom? E olha, eu quero te agradecer muito por você ter estado aqui comigo hoje, certo? E o recado que eu quero deixar para você hoje é para você começar hoje. Não deixe para amanhã. Se possível hoje, às vezes você não vai ter esse tempo hoje, mas comece a observar hoje como você está se comportando quando ele te conta alguma coisa. Principalmente quando é alguma coisa que para ele é importante, que seja boa ou que seja ruim. Qual é a sua reação? Qual é a sua atitude? Porque você vai entender o que eu estou falando quando você começar a colocar em prática, tá certo? E eu espero que você comece a perceber que, na maioria das vezes, o melhor é apoiar, dar parabéns, isso mesmo. Que bom, fico feliz demais por você, certo? Porque é isso que vai fazer ele vir para mais próximo de você e vocês terem essa união, essa afinidade, né? E para você enlouquecer ele na cama e fora da cama, porque é isso que sustenta um casamento ou um relacionamento. Nada é mais importante do que isso. E mesmo se você acha que isso é uma bobagem, isso que ele está falando, às vezes, fala que você entende ele. Fala, eu entendo perfeitamente, mesmo que você não entenda. Porque você vai ver a mágica acontecer, certo? Dessa forma, você aprova. Você, quando você fala que você entende, é a mesma coisa de você falar para ele, eu entendo, você tem que sofrer por isso mesmo, certo? E aí você está validando os sentimentos dele, porque os homens foram criados desde pequenos porque antigamente, não, homem não chora, não, para de chorar, menino, não era assim? Então você tem que ter esse cuidado, porque eles aprenderam a não poder mostrar os sentimentos dele, principalmente para a esposa, porque eles têm que ser fortes, né? E quando você dá esse apoio para ele, é você ter empatia para ele, né? E aí, gente, quando o casal consegue fazer isso, quando a mulher consegue fazer isso, o homem aumenta o amor pela esposa, sabe? Ele fica muito mais. Ele se sente mais forte, porque ele se sente num lar seguro, né? Então, só dê a sua opinião se ele pedir, ok? Ficamos combinadas, então? Te vejo na quinta-feira, às 19 horas. A gente volta para o horário normal, tá bom? Hoje eu atrasei a live, tive uma notícia aqui que não foi muito agradável, é de uma doença, e eu quero te pedir, não vou falar o nome da pessoa para não expor ela, mas eu quero te pedir orações, tá? É só você fazer orações na intenção dessa pessoa que eu te pedi.
para que Deus coloque a cura na vida dela, tá certo? Então, beijo grande e a gente se fala na quinta-feira. Obrigada, paz e bem para vocês.